Fala, galera. O Mirassol derrubou a invencibilidade de Fernando Diniz no Corinthians, com polêmicas na arbitragem. Vamos acompanhar aí o debate do jogo aberto e ver o que eles acharam sobre essas polêmicas do jogo. Vamos acompanhar. Eu acho que ele tá feliz também. Oi, Everton, mais uma vez. Muito feliz, tá muito feliz. Chega mais. Doutor Galo. Tudo bem, eu agradeço pelo carinho, Renata. Hoje você está parecendo uma lata de massa de tomate. É surpreso. Apenas então somente surpreso. Porque diante do que eu falei agora há pouco, né, diante de todo o clima que era anterior ao clássico, eu imaginei que o Cruzeiro fosse dar uma sova no Atlético, mas foi o contrário. O Atlético, fez isso aqui no clássico. O Barba meteu o Arthur no bolso e ganhou fácil. Olha, daqui a pouquinho tudo do empate do São Paulo com o Bahia, o empate entre Palmeiras e Santos, mas as reclamações do Corinthians que foi pro Z4 não para. A gente, no primeiro tempo, tinha que ter entrado muito mais focado, muito mais determinado para ganhar o jogo, e foi ali que a gente perdeu a partida, na minha opinião. Mas o técnico não ficou na bronca só com o elenco. Péssima arbitragem. Hoje eu não sou muito de ficar falando de arbitragem, mas péssima. Não tem nada para elogiar da arbitragem. O Timão contestou 3 decisões da arbitragem, a começar pelo chamado do VAR que tirou o vermelho dado para Edson Carioca depois desse carrinho em Matheus Pereira. Coincidência ou não, os lances todos duvidosos foram ruins para o Corinthians. Primeiro, a expulsão, né, do centroavante lá do Mirassol, o Edson Carioca, que, ao meu ver, poderia ter se mantido a decisão de campo. Pouco depois, Bidu e Carlos Eduardo disputaram a bola na área e o atacante do Mirassol foi pro chão. Pênalti para os donos da casa, para a indignação corintiana. Totalmente discutível se realmente foi falta ou não. Prevaleceu a decisão de campo dessa vez. O VAR não chamou. Prejuízo novamente para o Corinthians. Se tivesse sido chamado, talvez tivesse revisto. E o lance que mais incomodou o Diniz foi esse pisão de Shailon em Garro, pouco antes do segundo gol do Mirassol. O segundo gol foi falta clara no Garro. O cara pisou no pé do Garro, como é que o VAR não chama? Foi o mesmo lance, em seguida, 2 segundos depois saiu o gol do Mirassol. Infelizmente a gente vem se sentindo prejudicado, não vamos deixar de falar, vamos nos pronunciar de forma educada, de forma correta, com educação, mas com firmeza, deixando clara a nossa insatisfação. Com o resultado, o Guanais chegou à 4ª vitória seguida contra Diniz e ainda ganhou elogios do treinador. Hoje ele está sendo menos badalado, mas é um treinador melhor do que foi no passado. Sempre difícil também jogar contra ele, as equipes são bem treinadas e eu torço muito pro sucesso dele. Eu também não posso ser enaltecido, né? Tenho falado das jogadas do Caio, o esforço que a equipe teve para sustentar o placar. Não venceu o Diniz, o Mirassol venceu o Corinthians. Fato é que com a derrota o Corinthians entrou na zona de rebaixamento, com apenas 15 pontos em 14 jogos. É a 3ª pior campanha da história do clube no Brasileirão nessa altura do campeonato. Pior até que a de 2007, quando o Timão terminou rebaixado para a Série B. Nosso elenco não é para isso, pelo contrário, é um elenco muito qualificado, é um time muito qualificado, que tem que brigar lá em cima. Só que a gente tem que entender a nossa realidade hoje é essa, então a gente vai brigar para tirar o time dessa realidade, porque por mais que a gente esteja lá, não é lá que a gente se fica bem, não é lá que a gente quer estar. A gente tem uma guerra quinta-feira fora de casa, uma outra guerra na nossa casa, clássico, e a gente vai contar com a nossa torcida para que a gente possa garantir esse 3. Parabéns ao Diniz e os seus comandados. Coragem, ele dá coragem pro jogador. Um time que tem alma, e o nome da sua alma é Diniz. Eu estou Dinizar. Vai pra batida! Acho que está no céu com o Fernando Diniz. Sim. Ótimo, curta o momento, porque infelizmente todos sabem que esse momento será breve. Daqui a pouco o Corinthians voltará a oscilar. Daqui a pouco o foco vai ser só o brasileiro para evitar rebaixamento. Quanto mais alto, maior a queda. 2-1 Mirassol. 2-1 Mirassol. Tá sendo maravilhoso, fantástico, tá sendo uma coisa inebriante. Vai, Corinthians! O Fernando Diniz, ele é sexy. Futebolisticamente falando. Agora é isso, futebolisticamente falando. Fernando Diniz é sedutor. Fernando Diniz envolve a gente de uma maneira. Eu assisti ao jogo ontem suando. Você tá ficando muito no cabelo. Eu estava suando de prazer assistindo o jogo. É sexy, gente. Ontem caiu. Agora
Agora está instituído no programa. A cada rodada vamos comemorar tudo que é possível. Do 1 ao 100, do 1 ao 1000, do 1 ao 1 milhão, o que seja. Cada rodada. Porque... Então é o seguinte, aqui está a tabela. Querem começar pelo alto ou por baixo? Por baixo. Por baixo, Capelanes. Não, tudo bem, hoje eu estou muito mais democrática do que o normal, não é? A Chapecoense, pobrezinha, é a lanterna, tem só 8 pontos. Remo, ó, o Remo deu uma reagida, assim como o Mirassol. E quem aparece no Z4? Tem a ZR, agora tem a ZR. Porque você chamou, olha lá, que fantasminha. Gente, eu vi. Aí, ó. Tem a ZL, agora tem a ZR. Ficou pedindo a tabela na sexta, tá a tabela hoje, bebê. Aproveita pra comemorar, Zé Mário. Aproveita aí. Agora não vai falar da roubalheira, não vamos falar do cabelo. Eu quero fazer uma crítica. Não vai falar nada. Eu quero fazer uma crítica à produção Tome desse cuidado programa. pra falar, porque senão vocês serão punidos, hein? Então, eu vou acatar o seu pedido. Vamos começar com a não expulsão de Edson Carioca. Tomou o vermelho e aí, com a revisão, o Candançã deixou no cartão amarelo. Sgarbi. Parabéns ao VAR, que corrigiu um erro claro do Candançã, na minha opinião. É só amarelo. Ulisses. Certinho, só amarelo. Só amarelo. Muita gente comparou ao lance do menino do Corinthians, que deu uma entrada no meio de semana. Porque ele teve intensidade. Os caras conseguiram ver intensidade. Não, mas foi merecida a expulsão do André. A expulsão do André, ele fecha a tesoura. Ele tenta dar o carrinho, tentou atingir a bola. O pé que tá atrás, que não vai na bola, resvala na chuteira do jogador do Corinthians. Amarelo. Marco Aurélio Cunha. Claramente amarelo, né? Acho que ele viu o lance de frente, não sabia como seria pelo lado lateral. A hora que ele vê a imagem, claramente amarelo. João Paulo Capelanes, a sua opinião. Eu vou dar uma pequena poupada no árbitro no lance, porque quando ele dá o carrinho, o pé sobe e dá a impressão, quando vendo pela TV, que tinha pegado no tornozelo. Aí era vermelho. Como pega na planta do pé, lance no máximo para cartão amarelo. Parabéns ao VAR. Everton Guimarães, você deixaria o vermelho ou o árbitro acertou em trocar para o amarelo? Ô, Renata, desculpa, eu estava em comunicação interna aqui com o Marcelão, porque um avião acabou de bater num prédio aqui em Belo Horizonte, um negócio maluco, óbvio que nosso departamento de jornalismo aí já está se mexendo para trazer, já temos as imagens aqui, daqui a pouco o pessoal vai enviar, a gente vai mostrar aí, um avião bateu num prédio aqui em Belo Horizonte, em primeira mão aí para todo o Brasil. Sobre o jogo, vamos lá, Renata. Esse lance especificamente, aliás, as reclamações do Corinthians, eu sinceramente não sei se elas foram para tanto. Erros aconteceram. Nesse lance especificamente aí, essa câmera inclusive está mostrando que ele toca a bola, mas eu acho que tocou o jogador também, né? Então, o árbitro, nessa aí eu acho que o árbitro vacilou, Renato. Essa aí ele poderia ter dado falta. Aliás, essa aí era para manter o que ele deu desde o início. Teria o vermelho. Tô louco. Tá muito doido. Porque não dá pra ver intensidade. Estão falando de intensidade toda hora. Isso aí acaba irritando. Só quando favorece. Quando favorece, olha, a intensidade foi demais, então ele merece a expulsão. Caso do Edu pra mim Dracena, aí, né? o carrinho por trás, no meio de campo, primeiro desnecessário. Dar um carrinho por trás. E isso eu falei quando aconteceu com o André também. Então, não comparando, porque eu não vou comparar os lances, o carrinho por trás pra mim já é na maldade. Então é isso que eu falo, é vermelho. Independente se acertou ou não. Por trás do carrinho, você pega o jogador olhando pra frente com a bola no pé, isso é na maldade. Então, pra mim, isso aí é vermelho. Edu, por enquanto, só o Ronaldo e o Everton com o cartão vermelho, os demais no amarelo. Não, eu mantenho o amarelo. Acho que foi justo lá o VAR chamar ele realmente para tirar o cartão vermelho. Então, para mim, é amarelo. Chico Garcia, pra gente finalizar. Não, eu já falei aqui na primeira parte, que é lance de amarelo mesmo. Ele vai tentar disputar a bola. É claro que ele corre um risco, né? Porque se ele desliza ali um pouquinho mais, pega em cheio e tudo mais, mas não foi o que aconteceu. Então é amarelo. E atacante, né? Não sabe marcar. Não sabe atacante, não sabe marcar. Ele fez o gol, né? Acabou fazendo o segundo gol, né? Bom, agora vamos pro lance talvez o mais reclamado do jogo. O pênalti marcado para o Mirassol, que abriu o placar na cobrança do Carlos Eduardo. Ele mesmo sofreu o pênalti. O Bidu fez essa penalidade, sim ou não? Começa com Sgarbi. Poxa, tem gente tratando como um erro do Candançã. Ele tá em cima do lance. Na interpretação dele, na minha também, pênalti. Tem o contato, na minha opinião, faltoso. E acertou. O VAR não tem que entrar nesse lance. Esse é um lance que o VAR não tem que entrar, na minha opinião, pênalti. Ronaldão, qual é a sua reclamação? A minha aqui vai ter que dar pênalti pra todo mundo aí, porque dentro da área, quando tem escanteio, todo mundo segura e faz a mesma coisa, todo mundo se joga. Então, é critério. Se for critério do Candançã a partir de ontem, aí eu fico com vocês. Fora isso, pra mim, nada. Ulisses. Não, pra mim não foi pênalti, não. Lance normal de jogo, toque na cintura, no quadril. É toque, estão tocando. O Bidu até tenta segurar o braço dele, ele se desvencilha, o Bidu abre a mão, e ele dobra a perna e cai. Porque ele via que chegava a marcação. Pra mim, não foi pênalti. Marco Aurélio Cunha. Para mim foi pênalti porque, se vocês olharem, ele está à frente, ele vence a marcação. Ele está em progressão, olha lá.
Ele está em progressão. E aí ele é tocado, puxado, derrubado. Para mim, pênalti. Capelanes. Você sabe que eu não achei pênalti esse lance aí? Inclusive, o meu sarrafo é comparar com o futebol europeu. Porque se for para dar esse tipo de pênalti, o Haaland vai ter 3 pênaltis por jogo. Porque todo lance, esse tipo de coisa acontece. Ele pega, invade a área, tem um toque, mas esse tipo de toque não caracteriza pênalti para mim. Eu estava até vendo aqui a declaração do Chico na primeira parte do programa, né, que é nosso especialista da arbitragem. Ele vê um toque por cima, eu acho que não é o suficiente para puxar. E embaixo, eu vejo no máximo... um toque no quadril. Não, então, é o que eu ia falar. Embaixo, eu vejo no máximo uma, sei lá, uma encoxada, alguma coisa assim, sabe? Não o suficiente para derrubar. Pode dar uma encoxada? Não, depende, né, Chico? Mas eu não marcaria nem pênalti, hipótese alguma nesse lance aí. E o puxão ali você não vê? Não, não vejo puxão assintoso para poder derrubar, doutor. O cara tá com a bola na frente. Everton Guimarães, e a sua opinião, pênalti ou não? Pênalti, Renata, até porque, vamos lá, o jogador ganha a frente, ele tinha condição até para finalizar. Por que ele pediria um pênalti? Por que ele deixaria de finalizar para tentar burlar? Não faz o menor sentido. Nessa aí, desculpa, pênalti claro, o árbitro acertou. E o Bidu também faz o gesto aqui, ó. Não fiz o pênalti. Quando a dor na barriga aparece, não tem... E aí, hein, Edu Dracena? Eu mantenho a penalidade sim, como o doutor falou, ele está em progressão, indo para o gol. Qualquer toque que você tiver, realmente desloca. Então, para mim, pênalti. Eu não opinei na primeira parte do programa, vou opinar agora. Para mim foi um pênalti. Na parte de baixo do quadril, como queira, Chico, como você falou. Então, por favor, quem não acompanhou a opinião do nosso Francisco Garcia, agora ela será repetida. Eu não acho que é um lance muito simples. Acho, inclusive, se ele não marca, o VAR não tem que entrar. Aí é uma análise do árbitro ali no campo. Ele interpreta como pênalti. A explicação do Dr. Marco Aurélio foi muito boa no sentido do jogador ganhar a progressão. E aí, o que vem atrás, né, o que fica em desvantagem, como é o Bidu, ele foi muito imprudente quando ele bota a mão no peito, mesmo que ele tente tirar depois. E quando ele chega para fazer a marcação, ele desloca no quadril e na perna do Carlos Eduardo. Então, para mim, tem pênalti sim. Agora vamos então para um pedido de falta do Shailon no Garro, na origem do segundo gol marcado pelo Edson Carioca, que teve o cartão vermelho e depois virou amarelo. E ele acabou dando esse segundo gol para o Mirassol. Mas aí nada foi marcado pelo Candançã e nem revisado, no sentido de o VAR concordar com uma falta aí. E aí, pra você foi falta ou não, Sgarbi? Esse lance eu achei difícil, porque eu senti falta de uma imagem mais... Não, eu senti falta de uma imagem mais próxima primeiro. Não, eu senti falta de uma imagem mais próxima, porque o Garro ele levanta e não reclama em momento algum. Mas você não vai ter imagem próxima. Não sente, assim... Tá bom, eu senti falta da imagem mais próxima. Só quando é contra o Corinthians. Não, mas eu senti falta. Aí tem. A impressão que eu tenho vendo essa imagem é de falta. Só que me estranha o fato do Garro, ele levanta na boa, não sente nada ali na hora. Só que a impressão que eu tenho com essa imagem, que não é boa na minha opinião, até porque passa um jogador na frente, é de falta. E pra você, Edu? Não foi falta. O Chay toca na bola primeiro, depois o Garro toca e cai e levanta rápido. Então ele viu que realmente não foi nada, então pra mim não marcaria falta. Capelanes. Acho que foi um tremendo migué do Garro, viu? Miguezaço. Assim, é difícil ver. Se o Garro toca na bola e há um contato em cima dele e o jogador do Mirassol não toca na bola, aí é falta. Mas eu não consigo aferir daqui, é uma imagem muito distante. E eu vou muito pelo Sgarbinho, assim, a reação do Garro. Ah, você vai pelo se Sgarbinho? joga, não, eu vou pela reação. O Garro se joga, ele vê que ninguém marca, levanta rapidamente e ninguém reclama. Então, a partir do momento que essa boleirada aqui não para de reclamar, ninguém reclama, eu vou na do juiz, acho que não foi falta, segue o jogo. Marco Aurélio Cunha. Lembra muito o lance do gol do Palmeiras contra o Santos, onde uma disputa de bola igual, o juiz não deu falta, saiu o gol do Palmeiras. Eu acho muito parecido o lance, eu acho que não foi falta. Ulisses. Pra mim, falta. O Garro tá na frente dele. Não foi pênalti? Vai Corinthians. O Garro, não. Então, você desculpa. falou que não foi pênalti, né? Pra mim não foi pênalti. O Garro tá na frente dele, então, de acordo com meus companheiros, o Garro tá na frente dele, é tocado e o Garro em progressão pra pegar a bola, pra marcação. Ele não chega, por que o Garro não chega na marcação? Porque ele toma o pisão. Porque foi derrubado. Ele toma o pisão. Porque ele foi derrubado, e a partir do instante que ele foi derrubado, e acabou. Que a gente se então, mas é o que vocês estão falando. Agora eu tô de acordo com o analista, porque o Chico fez curso. O Chico fez curso com os caras que só erram na arbitragem. Você abriu o que fazem um monte de besteira na arbitragem. E ele tem a mesma... E só reclama, você tá fazendo a mesma coisa. E ele tem a mesma visão dos árbitros. Então, segundo Ulisses, 1-0 Corinthians, o placar do jogo. Uma coisa é certa. A grande questão, Renato, que eu tenho falado isso muito. Os dirigentes, jogadores e treinadores estão se escondendo atrás da arbitragem. Isso é um erro bobo, pênalti tudo bem, é um lance capital. Como bobo, são gol dos caras. Então, mas pô, Capelano, deixa eu falar uma coisa pra você. Quantos toques teve na bola? 3 toques, ninguém marcou. Mas a falta é falta. Mas ninguém marcou. Entendeu? Então o quê? Marcação frouxa do Corinthians, errado. Ó, ganha a bola. Quem tá marcando ali? Ninguém. Os caras ficam à distância. Olha só. Toma a bola nas costas, quer dizer, tem que corrigir os erros. Tem que corrigir os erros quem tá jogando. Vamos seguir analisando esse jogo. Vou opinar também sobre esse lance, Chico Garcia.
Bom, agora vamos seguir, então, falando sobre esse lance em que a arbitragem não marcou falta do Shailon no Garro e, consequentemente, o Mirassol fez o segundo gol da partida e decretou o placar em 2-1. Eu não vejo essa falta, não tenho essa convicção de falta ali. E eu acho que a imagem ela é muito ruim também. Se tiver uma imagem mais próxima, aí eu posso até opinar melhor. Mas olhando assim, Chico, eu não consigo ver uma falta. Assim, é que ele cai, né, e tudo, e levanta. O fato dele cair e levantar também tem um aspecto de que talvez, enfim, não tenha sido suficiente. Mas eu acho que o Garro faz a alavanca. Ele tem um gesto muito característico, né, de fazer a alavanca no pé do Shailon e aí se projetar. Tanto que ele logo levanta, o juiz não deu, seguiu o lance. É a origem do gol, tem que interpretar e analisar. O VAR provavelmente fez isso, mas eu também não consigo ver essa falta, não. Chico, comparando com os outros jogos de vitórias e empates do Diniz com o Corinthians, o que faltou nessa partida? Eu acho que o Mirassol surpreendeu o Corinthians numa marcação alta no começo do jogo, não deixando o Corinthians sair com a bola, era o Hugo dando chutão, porque não tinha como sair jogando. O Mirassol foi muito bem, encaixou a marcação de um jeito muito positivo. E depois, vocês não querem que a gente diga, mas o Diniz está mantendo uma sequência que eu acho interessante, até porque ele está tentando formar um método de jogar, mas uma hora a conta chega. Os caras jogaram quinta-feira à noite, um baita jogo contra o Peñarol, e aí domingo à noite vai encarar um Mirassol que está desesperado querendo sair dali. Fisicamente, o Mirassol foi melhor que o Corinthians, inclusive. E aí o jogo, né, quando abriu 2-0, o Corinthians jogou lá no final do jogo, tentando alguma coisa, o Hugo no desespero. O Mirassol jogou meio de semana também, só pra te ajudar. Não, tudo bem, mas... Não, porque só o Corinthians tá cansadinho, o Mirassol também jogou Libertadores, Libertadores e ganhou. Exatamente, foi Libertadores muito melhor também. Fisicamente o Mirassol, isso foi claro, cara. Concordo e com o o Diniz Capela. tá tendo uma... E outra, tinha desfalques. Eu suei de raiva. Mas o Corinthians, Renato, é um time com o Gustavo Henrique e outro time sem o Gustavo Henrique. É o que acontece com o Palmeiras quando o Gomes não tá. É a mesma coisa. Você tira o Gomes do Palmeiras, o Gustavo, sente demais o time. Porque o Gustavo é um zagueiro, pelo amor de Deus. Gostaria que fosse brasileiro. O segundo gol sai em cima do André Ramalho. Entendeu? Não, mas espera aí, não, para. Você tá de sacanagem. André Ramalho não dá, não. Isso é piada. Voltamos. Mais meio de semana já tem Libertadores, Mari Capra, e o Corinthians está 100%, 9 pontos, 3 vitórias em 3 jogos. É assim que o time do Diniz vai para a Argentina nesse meio de semana, amiga. Bem-vinda mais uma vez. É isso, Glaucia. Muito boa tarde para ti, para os amigos do Sport Center. O Corinthians, que é para as Copas e outro no Brasileirão, né? A gente tem essa grande diferença do Corinthians, como tu falou, o cenário no Brasileiro, ele não é positivo. O Corinthians, que está na zona de rebaixamento, 17º colocado com 15 pontos, após a derrota de ontem por 2-1 para o Mirassol, uma derrota muito polêmica pelas questões da arbitragem, né? O Corinthians que reclamou do pênalti marcado em cima do Carlos Eduardo e também de uma falta no Garro antes do segundo gol do Mirassol. Agora vira essa página, voltou de madrugada de Mirassol, treinou hoje de manhã, nada de descanso por aqui. Claro, foi um treino regenerativo para quem atuou na partida ontem, mas treinou e viaja já hoje para Bogotá, na Colômbia, onde enfrenta o Santa Fé pela Copa Libertadores, jogo que acontece na quarta-feira às 9h30 da noite e que pode já classificar o Corinthians para as oitavas da Libertadores. Corinthians que vem com uma ótima campanha, né, na Copa Libertadores. E quem falou sobre essa questão da sequência de jogos e também dessa última derrota para o Mirassol foi o Fernando Diniz. Vamos ouvir o que ele está planejando aí para esses próximos confrontos. A minha queixa, os jogadores sabem disso, é a falta de concentração e de ânimo que a gente entrou no primeiro tempo. Eu acho que a gente não pode justificar o que a gente fez no primeiro tempo, somente nos 30 primeiros minutos do primeiro tempo, com a questão física. Se o time tivesse começado bem e fosse caindo, a gente poderia até justificar. Mas eu acho que a gente, no primeiro tempo, tinha que ter entrado muito mais focado, muito mais determinado para ganhar o jogo, e foi ali que a gente perdeu a partida, na minha opinião. A arbitragem foi muito ruim hoje no jogo, ficou tudo praticamente, não deu cartão, se não tinha cartão no bolso, então nem vou te dar a expulsão. O segundo gol do Mirassol, o pênalti para mim, extremamente discutível, e o segundo gol foi falta clara no Garro. O cara pisou no pé do Garro, como é que o VAR não chama? Não foi o mesmo lance, em seguida, 2 segundos depois, saiu o gol do Mirassol. Péssima arbitragem. Hoje, não sou muito de ficar falando de arbitragem, mas péssima, péssima. Não tem nada para elogiar da arbitragem. Não fez o jogo andar, isso não justifica a derrota. Mas, assim, a arbitragem foi condescendente o tempo todo no jogo, com os atrasos e com a falta de coibir um cartão amarelo. Tanto atrasos como faltas que o Mirassol fez, várias faltas para cartão amarelo, não deu uma. Pela situação que a gente está no Campeonato Brasileiro com essa derrota, também tem que fazer estrategicamente como a gente vai chegar no domingo. A gente vai saber avaliar. De quarta para domingo são 4 dias. Vamos ver como é que os jogadores vão estar para enfrentar o próximo jogo primeiro. Tá
Tá aí, então, o técnico do Corinthians falando sobre esses próximos confrontos, justamente porque o confronto da Libertadores é importante para já adiantar essa classificação, mas também não pode tirar o olho do Brasileirão nessa situação que o Corinthians está vivendo. Então, o Corinthians joga na quarta-feira contra o Santa Fé, no domingo já tem o clássico contra o São Paulo, mais um jogo importante aí pelo Brasileirão, mas a estratégia do Timão neste momento é justamente focar nas Copas, focar na Copa Libertadores, já garantir essa classificação. Na próxima semana, confirmar a classificação contra o Barra, já que venceu o primeiro jogo e agora joga em casa, então, para decidir essa classificação na Copa do Brasil. E aí, então, poder olhar com mais tranquilidade para o Campeonato Brasileiro, com exclusividade, já tendo resolvido as questões das Copas. O Corinthians que ainda tem 4 jogos antes da pausa para a Copa do Mundo. Gláucia. Boa, Mari, muito obrigada, amiga. Ótima sequência de trabalho aí pra você também, acompanhando o Corinthians nesse início de semana. Eu tive a impressão que eu falei Argentina, é Colômbia. A apresentadora tá toda É o fuso horário. perdida, Jailson, ela tá perdida. Porque é fuso pra todo lado, é o nosso fuso. É girar, a América do Sul tem fuso também, tem tudo isso aí, eu fico confusa. É o Fluminense né? que recebe time argentino, mas É isso, é Colômbia, Brasil. É Colômbia, tá? Corinthians vai pra lá com esse 100% na Libertadores. E aí, a gente falava muito sobre os times que estão ali na ponta brigando pelo Brasileirão, né? De um elenco maior, de um elenco que dá mais opções. O Corinthians tem um elenco mais enxuto, a gente sabe disso. O Diniz, quando chega, sabia também que era com esse elenco que ele ia seguir a vida. Aos poucos até vai recebendo uma peça ou outra, encaixando ali, voltando de uma lesão. O Lingard já podendo também ser titular, sendo muito usado, enfim. Mas é bem verdade que ele ainda precisa fazer esse equilíbrio e não tem jeito, né? Não tem o que fazer. Tá indo muito bem na Libertadores, fazendo bons jogos na Libertadores e no Brasileiro isso não tem acontecido. Mas tem sido um Corinthians muito próximo do que foi a temporada passada, né? Pois é, nas Copas. Copa do Brasil, que bate campeão. E no Campeonato Brasileiro precisa suar um pouquinho mais, né? Ali para conquistar pontos, para não pensar em zona de rebaixamento, né? Agora a situação é que o Corinthians está na zona de rebaixamento, com dificuldade de sair dela, porque também tá uma disputa chatinha ali, né? É Santos, Inter, o próprio Mirassol, enfim, muita gente agarrada ali, né? A essas últimas colocações de Campeonato Brasileiro. E o Diniz tentando, aos poucos, encontrar soluções dentro do próprio elenco, né? Porque ele perde o Kaique, que era uma grande solução que ele tinha encontrado por aquele lado esquerdo. Quando ele improvisa o Ranieri, num dia vai bem, no outro não, porque é uma improvisação. Então, assim, dentro da Copa, acho que ele consegue encontrar uma maneira de ter o resultado e ter um bom futebol como foi contra o Peñarol. E no Campeonato Brasileiro a dificuldade é outra justamente por isso. Porque ali tem muita gente brigando pela mesma coisa e já bota uma certa pressão para, depois desse jogo na Colômbia, ter resultado contra o São Paulo num clássico. Pois é, fez um jogo bom contra o Santa Fé aqui, o Corinthians. Sim, a questão é ficar na atividade com esse Z4, né? De fato, o Corinthians tem que tentar matar o mais rápido possível essa questão da Libertadores, aproveitando que começou muito bem a competição, para depois tem o Barra, mas sinceramente, né, com todo respeito ao Barra, o Corinthians tem futebol, né? Principalmente para conseguir passar a fase da Copa do Brasil, mas já tem que ficar ligado na questão do Campeonato Brasileiro, porque foi o que você falou, Glaucio, e é o que eu destaquei ontem também. A principal preocupação é o elenco curto e escancar exatamente o que o Dorival já vinha falando desse elenco do Corinthians, e ontem para mim ficou muito nítido a ausência de jogadores de velocidade. É muito nítido para mim que o Corinthians não tem esse jogador, isso daí todo torcedor basicamente ele sabe também. Só que aí, com a ausência do Kaique, que acabou se lesionando, que era a válvula de escape que o Diniz tinha conseguido arrumar, né, dentro da equipe, você fica muito dependente do Garro e do Bidon, como a gente estava falando. E aí, para mim, o Guanás foi muito inteligente, né? Você fica dependendo basicamente de uma bola longa no Yuri Alberto, novamente. Ou o Linga atuando por dentro. O Linga não vai ser esse ponta. E o Linga vai ser um cara que vai atuar por dentro ali para tentar fazer o que o Memphis faz quando está em campo com o Yuri Alberto. Tanto que ontem o Diniz ele tenta colocar o Dieguinho até pelo lado esquerdo para ser um cara de velocidade, já que o Caio César já estava em campo, e é o cara, eles dois jogam na mesma função, né? Aberto pela ponta direita. Só que ali é a ausência de alternativa que o Diniz tinha ali na tentativa, né, de conseguir ali encostar no placar com jogadores de velocidade. Então, de fato, o Corinthians com essa ausência no elenco, mas que vai precisar contratar é difícil, né? Você falar em Corinthians e contratação é muito complicado, mas o Marcelo Paes vai precisar ir também depois dessa pausa da Copa do Mundo, com essas negociações, os 0%, empréstimo e tal, ser criativo de novo. Que é o que ele prometeu quando chegou, e é assim que tem que ser esse mercado do Corinthians, não tem muita alternativa também, né? Meio de semana de Libertadores e também de Sul-Americana. Boa série perfeita do técnico Fernando Diniz.
Neste domingo, o Corinthians fez seu pior jogo sob o comando do treinador e foi derrotado por 2-1 pelo Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa foi a primeira vez que o Timão foi vazado desde a chegada do comandante, que assumiu a vaga de Dorival Júnior. Foi também o primeiro revés de Diniz, que somava 5 vitórias e 2 empates. O nome do jogo foi o atacante Carlos Eduardo, que pertenceu ao Palmeiras entre 2019 e 2023 e deixou poucas memórias agradáveis no Palestra Itália. O ponta estava endiabrado e acabou com o jogo, marcado um gol e em pênalti que ele mesmo sofreu e depois ainda dando assistência perfeita para Edson Carioca ampliar. No segundo tempo, o Corinthians descontou com o Dieguinho, mas não conseguiu buscar o empate no Maião. O resultado é péssimo para o Coringão, que segue fazendo péssima campanha no Brasileiro. O time de Fernando Diniz fica com 15 pontos e volta a entrar na zona do rebaixamento, na 17ª colocação. O Santos fica logo à frente pelos critérios de desempate. Para o Mirassol, por outro lado, o placar é maravilhoso. O Leão, que chegou a ocupar a lanterna, foi a 12 pontos e ainda está no Z4, mas agora está a apenas 3 pontos de sair da degola. A partida começou com uma grande polêmica no interior paulista. Aos 12 minutos, Edson Carioca fez falta dura em cima de Matheus Pereira e o árbitro Matheus Delgado Candançan deu vermelho direto. Os atletas do Mirassol reclamaram muito e depois de minutos de tensão, o juiz foi chamado ao VAR para rever o lance. Ele acabou mudando de ideia e aplicou apenas amarelo. Até ali, o Timão era ligeiramente melhor em campo, mas o Leão virou a chave. Foi para cima e abriu o placar aos 22 minutos. Em boa jogada pela direita, Carlos Eduardo entrou costurando na área e foi puxado por Matheus Bidu. Pênalti. O próprio ex-Palmeiras pediu a bola e bateu com enorme categoria, deslocando Hugo Souza para abrir o placar e enlouquecer a torcida. O Corinthians sentiu o gol e o Mirassol aproveitou para ampliar 10 minutos depois. Em mais uma jogada pela ponta, Carlos Eduardo cruzou com perfeição para Edson Carioca, que acertou uma cabeçada de manual para fazer 2-0. Antes do intervalo, o Timão chegou até a diminuir com o Breno Bidon, mas o tento acabou invalidado por impedimento claro de Yuri Alberto no início da jogada. No segundo tempo, a equipe da capital seguiu mal em campo, sem conseguir criar grandes chances. O Leão só se segurava e esperava o tempo passar. Na reta final, Fernando Diniz tentou mudar o panorama com a entrada de várias peças ofensivas, como Dieguinho, Caio César, Zaccaria Labiati e Pedro Raul. O Coringão melhorou e conseguiu diminuir com um dos que ingressaram, aos 34. Dieguinho arriscou de fora da área, a bola desviou e traiu Walter, que não conseguiu chegar. O lance animou o Corinthians, que ainda buscou empate na base do abafa, mas não conseguiu. O Mirassol fica em 18º lugar, com 12 pontos. O Corinthians em 17º lugar, com 15 pontos. O próximo jogo do Corinthians é contra o Santa Fé, fora de casa, dia 6/5, às 21h30, pela Conmebol Libertadores. Depois vai pegar o São Paulo em casa, dia 10/5, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro. E depois pega em casa o Barra, dia 14/5, às 19h30, pela Copa do Brasil.